palestra, só veio assim, Maria de Nazaré. E eu nunca tinha feito nenhum trabalho sobre Maria. Eu, já assisti a outros trabalhos, inclusive para fazer essa tarefa, trouxe vídeos de outros palestrantes, para trazer um embasamento. O interessante é que quando a gente começa a falar de Maria, a gente vai cada vez mais querendo saber não só de Maria, mas todos aqueles que conviveram com ela. Então a pesquisa não foi só com Maria, mas acaba sendo em outros personagens da história. A minha palestra ficou enorme. Mas no final, eu reduzi apenas para Maria, porque ela é o foco. Ela é o personagem da noite, para a gente comentar sobre essa figura tão emblemática e tão importante da nossa era cristã. Ela não só recebeu a missão de trazer ao mundo nosso Mestre Jesus, mas também pela forma como ela conduziu o Mestre, com todo amor, fé e sabedoria. E falar de Maria é uma tarefa complexa, pois exige muita responsabilidade e respeito a este espírito tão sublimado. E são muito poucos os registros que a gente tem sobre a vida de Maria. E as referências bíblicas que nós encontramos são as passagens, em sua maior parte de Lucas, que são descrevendo o momento em que Maria é escolhida por Deus, a visita de Maria a Isabel, a viagem de José e Maria, grávida, da Galileia para Belém, por ocasião do censo, o nascimento de Jesus, a chegada dos magos e a visita ao templo, o diálogo de Jesus com os doutores, durante o ministério de Jesus no Calvário, Maria junto aos discípulos. Aqui, Mateus. E cada passagem dessa tem uma história. E que dá para enriquecer muito mais. Mas eu trouxe alguns tópicos para que a gente pudesse conhecer um pouco mais dessa história que todos nós já conhecemos. E o Evangelho de Lucas, é a principal fonte sobre Maria. Isso porque lá no livro de Paulo Estevão, no período em que ele ficou 2 anos preso em Cesareia, ele relatou a Lucas que ele tinha o desejo de fazer a biografia de Jesus, porque ele necessitava das informações de Maria que eram indispensáveis e extremamente importantes para os adeptos do cristianismo. Paulo a descreveu como uma criatura simples e extremamente amorosa, e que se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Diz-nos Emmanuel que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância, que foram levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Assim, num trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, processou
traçou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação pelo amor por excelência. Então, nada é um acaso. Um grande planejamento no mundo espiritual para a chegada do nosso Mestre Jesus. E o nosso plano maior traçou os objetivos e colocou-os em prática. Iniciou, então, a escolha daqueles que iriam auxiliar a vinda dele. E claro que todos os trabalhadores se prontificaram a exercer essa missão, conforme o alto já havia planejado. E vários profetas, então, vieram à terra anunciando a vinda do Messias. E o caminho precisava ser preparado para o maior de todos os profetas, que é o governador do nosso planeta. Então, a encarnação de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, Maria, teve uma importância decisiva. Eles eram os verdadeiros mensageiros do Boa Nova, portadores da contribuição, um extremo fervor de crença e de vida. Sem eles, o Cristo não encontraria os elementos necessários para poder cumprir a sua tarefa. Ou seja, cada peça precisava estar no seu devido lugar, preparando o terreno para a chegada de Jesus. E a sua genitora não poderia ser você. Não é assim. Teria que ser um espírito de tamanha grandeza quanto Jesus, principalmente na sua formação física, necessária para receber um espírito tão iluminado, de tamanha grandeza em seu ventre, num planeta ainda muito atrasado. Então ali a gente já vê o tamanho da ordem e elevação a qual veio Maria. Vamos adiante. Seus pais, Maria e José, foram os eleitos do Senhor para essa nobre tarefa. Seus espíritos experientes já entraram em contato com a humanidade, conservando em sua consciência a tarefa a qual seriam designados. E coube, então, a Maria de Nazaré, esse espírito evoluído, que já havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes. A missão sublime de ser a mãe de Jesus. Aquela que o ensinaria a caminhar, ensinaria a falar, a que iria conduzir os passos do Mestre, até que ele pudesse pessoalmente conduzir a humanidade. Portanto, a missão de Maria, ela se inicia no plano espiritual, quando ela aceita fazer parte desse grupo de espíritos abnegados de Jesus, sendo realmente um instrumento divino. E segundo as informações que nós temos, as mais antigas, Maria ou Miriam, cujo nome é de origem hebraica e significa Senhora da Luz. Ela era filha de pais judeus, Joaquim e Ana. Há dúvidas em relação ao local do nascimento dela, se foi
em Jerusalém ou se foi em Séforis, na Galiléia. E Maria, ela era um símbolo de dignidade numa sociedade extremamente patriarcal. E ela ocupou o seu espaço. Ela era uma mulher que viveu o seu tempo. Ela seguia os costumes e as tradições daquela época. Ela participou do tempo na sua adolescência. E ela teve acesso a algum conhecimento, principalmente das leis à época. E durante a sua infância, ela viveu em Nazaré, onde, posteriormente, ela ficou noiva do carpinteiro José, que era da tribo de Davi, ela provavelmente também, e que ele era viúvo e bem mais velho do que ela. Possivelmente ela casou aos 14 anos, como era costume à época, né? Despojar casamento em tenridade. E ela se casou com um homem notável, um homem justo, correto, que ele seria para nós um modelo de descrição. José não teve só a função de ser genitor, coadjuvante, mas foi confiado a José a proteção de Maria e de Jesus. Foi confiado a ele as vidas deles. E ele deu todas as condições necessárias para que a sua família pudesse se estabelecer. Então, eu vou fazer assim um convite, né? Para que a gente possa assim, mergulhar um pouco na história de Maria e fazer uma viagem aos tempos antigos e imaginar essa jovem Maria de Nazaré, envolvida com seus afazeres do lar, terminando as suas tarefas no final do dia, quando ela percebe na sua frente uma luz extremamente forte e em figura humana, um espírito angélico vinha trazer-lhe a notícia do nascimento do Messias, anunciando que ela seria a escolhida para recebê-lo em seu ventre. Ela recebeu o anjo Gabriel, e Gabriel quer dizer mensageiro de Deus, e ele a cumprimenta, a saúda. Ave Maria, salve Maria, tu estás em graça, tu és cheia de graça, e o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo as tuas palavras. Nesse momento, quando ela diz, eis aqui a serva do Senhor, ela não mostra submissão, mas o pleno voluntariado, uma plena disponibilização. Ela não sabia o que viria dali para frente, embora seu espírito já estivesse preparado. Mas naquele momento, ela simplesmente assumiu esta condição. E nós, ainda como espíritos imperfeitos que somos, nós temos talvez uma certa dificuldade para entender a missão de Maria de Nazaré. Ela não pede
nenhuma explicação. Ela não quer saber quais são as consequências que ela irá enfrentar e nem o que ela iria ganhar ao assumir tal tarefa. Ela simplesmente aceita, expressando todo o seu sentimento de espírito sublimado. E ela assume uma das mais difíceis missões do nosso planeta. Precisamos entender que quando Maria afirmou: "Eu sou a serva do Senhor", ela realmente queria dizer isso. Ou seja, que ela compreendia que naquele momento a sua vida seria marcada pela renúncia e pela prática do amor incondicional. E esse anjo, ele avisa que sua prima Isabel estava grávida no 6º mês de gestação. João Batista também foi anunciado ao seu pai, Zacarias, pelo mesmo anjo, o anjo Gabriel. E ele dizia que ela estaria grávida. E que este que estaria vindo seria um precursor que converteria a muitos. Zacarias questiona o anjo: como poderia isto acontecer a Isabel se ela era uma mulher velha? Uma mulher velha naquela época seria uma mulher de no máximo 40 anos. Então ele questiona o anjo. E Gabriel, o anjo, diz a Zacarias: por duvidares, ficarás mudo e não falarás até a criança nascer. E João foi anunciado ao seu pai. E Jesus foi anunciado à sua mãe. Maria em nada duvidou. Apenas disse: eis aqui a serva do Senhor. E ela visita Isabel. Que diz: bendito é o fruto que tu traz em teu ventre. Sem que Maria nada dissesse. Isabel complementa: quando me saudaste, a criança que trago em meu ventre saltou de alegria. O bebê mexeu na barriga dela quando Maria se aproximou. E ali, mais uma vez, Maria entendeu que estava no seu ventre um ser diferenciado. E em resposta a Isabel, ela canta um Magnificat, que é uma oração. E o texto desse cântico está no Evangelho de Lucas. E parte desse cântico diz o seguinte: a minha alma engrandece no Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. Doravante, serei conhecida por todos como a bem-aventurada, porque o Senhor Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Por isso, santo é o seu nome. Que percepção que Maria teve naquele momento, e que ela se afasta de Isabel e canta o Magnificat. Essa é a mulher, essa é a mãe de Jesus. E ela retorna ao seu lar e vem o período do nascimento de Jesus.
A cena do nascimento, narrada por Lucas, não o nascimento em si, mas a anunciação que Jesus houvera nascido, feita aos pastores, já denota como seria essa maternidade. E dizem os evangelistas que os anjos apareceram aos pastores que estavam dormindo no campo. Os acorda e diz: eis que vos trago novas de grandes alegrias, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor, Jesus, o Salvador. Vejam uma singularidade nessa anunciação. Nasceu para quem? Para todas as pessoas. Nós, mães, quando temos os nossos filhos, nós também os criamos para o mundo, né? Ou criamos os nossos filhos para o nosso mundo, a minha casa. Para Maria, esse filho não seria só dela. Seria do mundo. Mas é de todo o mundo. Não era só dela. Vos nasceu. Nasceu para vocês. E é ela que conta isso. Não é fácil ouvir isso. Imagine Maria, feliz, apresentando seu filho. E Simeão diz essa frase: uma espada de dor transpassará o teu coração. Com o passar do tempo, Isabela visita Maria e leva o filho João Batista, e elas conversando, observam as crianças brincando, e elas percebem que os meninos estavam conversando sobre o futuro. E elas olham uma para a outra e dizem: eles estão traçando o caminho da humanidade. Tão jovens, em tenridade, eles já tinham a afinidade e o comprometimento com a missão a qual foram designados. E em outra oportunidade, Jesus se perde dos pais e Maria, depois de muito procurar, porque aí estava com José, e José, ele solta da mão de José e vai. Ele estava desesperado porque não queria contar a mão que tinha perdido Jesus no meio das pessoas. E quando ela descobre, vai ao encontro, e quando chega ao templo, lá ela encontra Jesus conversando com os doutores da época. Maria, quando encontra Jesus, ela o repreende seriamente, dizendo que estava aflita, procurando por ele. Aí Jesus responde: mulher, por que te preocupas? Não sabes que tenho que cuidar das coisas do Pai? E ela responde: seu pai e eu estamos te procurando. Maria não entendeu o pai naquela frase de Jesus. Mas naquele momento ali, ela foi mãe. É a mãe que protege, a mãe que cuida, a mãe que adverte, a mãe que educa. O lado maternal dela ali bateu muito mais forte. Talvez por não ter a consciência ainda
da missão que seu filho teria no mundo, embora ela já tivesse sido avisada 3 vezes, pelo anjo, por Isabel e por Simeão. Mas naquele momento, ela foi apenas mãe. Passado mais algum tempo, José desencarna e a gente não tem registros da época em que José desencarnou. Não se sabe se era quando Jesus ainda era um menino ou quando Jesus era um jovem adulto. Então, esse período realmente não se sabe. E Maria, ela não se casou novamente, ela era viúva, e naquela época a gente sabe que uma mulher e viúva não tinha muito espaço na sociedade. Geralmente, as mulheres que enviuvavam, alguém da família desposava, né? Geralmente o irmão, um cunhado, para proteger aquela mulher. Mas ela não. Ela se manteve firme e ela educa Jesus, o ensina a viver o seu dia a dia. Jesus aprendeu a sua profissão com o pai, a carpintaria, então eles tinham como viver. Aí a gente diz assim, mas Jesus, se ela educa, Jesus já sabia muito mais do que ela. Mas ela era mãe. Ela sabia da capacidade do seu filho, mas o apoiava. Jesus fez o seu papel de filho e respondia por ela também, porque a relação deles era muito presente e muito próxima. Nas bodas de Caná, foi um casamento em que Jesus e seus discípulos foram convidados. Maria percebe que o vinho acabou e diz a Jesus: o vinho acabou. E ele responde: o que nós temos com isso, mulher? A palavra mulher aqui não é uma forma de desrespeito. Mulher aqui quer dizer senhora. Então, ele respondeu à mãe: o que nós temos com isso? Senhora, né? E ele ainda diz para ela: ainda não é a minha hora. Maria chamou os servidores e disse: façam tudo o que ele disser. Ela, naquele momento, não queria saber se era a hora. Sou sua mãe e estou mandando. E foi embora. Esse foi considerado um dos primeiros milagres de Jesus, que transformou água em vinho. Na hora que precisava, Maria sabia estabelecer as regras e ele, como filho, obedecia. Aí entendemos um pouco o significado do honrar pai e mãe, não no sentido de obedecer, mas no sentido de um pedido de mãe que naquela hora era a sua superior. E Maria acompanhou Jesus. Ela estava presente em todas as suas passagens. Acompanhou todos os passos de Jesus. E todos os fatos que ela observava, ela memorizava para depois contar. Então, se hoje nós temos os evangelhos, Lucas, João, é porque Maria contou a eles. Ela absorvia as histórias, ela vivenciou as histórias junto a Jesus. Por isso hoje nós podemos estar aqui relatando tudo que ela observou, memorizou e contou. Ela foi a fonte maior de Lucas para que ele realmente pudesse escrever o seu evangelho.
foi de Paulo para que ele conhecesse melhor a quem ele servia. E ela não é qualquer espírito. Não é apenas uma mulher. Ela é a mulher. E vemos nessa mãe acompanhando Jesus os momentos derradeiros do seu Calvário. Ela soube do seu suplício e na hora da condenação ela questiona: por quê? O que fizera Jesus por merecer tão amargas dores, tão amargas penas? Aí ela se lembra de Simeão, a espada que transpassaria o seu coração, e entende os desígnios, e entende a sua missão. E naquela hora da dor, ela se fortalece e acompanha todo o processo. Quanto peso ela segurou, quanto auxílio ela deu quando Jesus ainda era criança. E ali, naquele momento, ela nada podia fazer, apenas ouvir. Ela tentou ampará-lo em uma de suas quedas, mas ela foi impedida. Então ela o acompanha até a crucificação. De frente a ele, amparada por suas amigas, outras Marias, que a tradição chamou de as Três Marias: ela, Maria de Nazaré, Maria de Magdala e Maria de Cleopas. Maria de Cleopas, para quem não sabe, é tia de Jesus, irmã de Maria. Foi na casa dela que ela viveu muito tempo, logo que ficou viúva. E ela também teve a graça de ver Jesus após a sua crucificação. Ela também é considerada em alguns evangelhos como santa, né? E Jesus sabia que Maria não poderia ficar sozinha, e diz a João: eis aí teu filho. Esse é o momento símbolo em que Maria deixa de ser mãe de Jesus e passa a ser a mãe de qualquer João, de qualquer Pedro, de qualquer Simão. Passa a ser a mãe de todos. E Jesus foi colocado nos braços de Maria após a sua morte, que o recebe. Jesus é sepultado. Aqui, no momento, né, em que ele fala para a mãe: eis aí teu filho. Jesus é sepultado, reaparece para Maria de Magdala, para os apóstolos, e ela nada reclama. Ela entendia que agora, ali, naquele momento, ele não era mais o seu filho, mas o seu mestre, o seu Senhor, e serviu a ele. Segundo alguns relatos, logo após
da crucificação, ela foi para Betaneia, se eu não me engano, e tempos mais tarde, cerca de 4 anos mais tarde, João Evangelista leva Maria para morar com ele em Éfeso, numa casa de pedra. E à medida que as pessoas sabiam aonde Maria residia, as pessoas descobriram que ela estava morando nessa região, que era próximo a Éfeso, não era bem em Éfeso, ficava afastado numa colina. Começaram a ir ao encontro dela, porque queriam dialogar com ela, queriam fazer um diálogo fraterno. E ela, com aquele coração doce, gentil, recebia a todos. Contava as histórias de Jesus para todos que lá vinham. Ela narrava a sua vida com ele de tal forma que a partir daquele momento começaram a chamá-la de mãe, Mãe Santíssima. Então esse termo, Mãe Santíssima, não foi um termo criado pelos religiosos ou pelas igrejas, e sim pelas pessoas que iam a ter com ela naquela época. Eles deram a ela esse título de Mãe Santíssima. Era um reconhecimento a uma mulher que amava qualquer um que chegava até ela. E no alto da pequena colina, distante dos homens, e no altar imponente da natureza, Maria e João se reuniam para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Eles davam pouso aos refugiados, amparo aos desamparados, ensinavam as verdades do Evangelho a todos os espíritos que apareciam lá, com boa vontade. E a sua casa passou a ser conhecida como a Casa da Santíssima. E uma noite em que ela observava o luar, ela viu se aproximar um pedinte. E lá iam muitos pedintes, bem esfarrapados. E ela atendia e acolhia a todos como seus filhos. E aproximou-se a esse pedinte, chamando-a de mãe, assim como tantos outros também faziam. E ele se ofereceu para lhe fazer companhia e buscar as suas bênçãos. Maternalmente, ela o convidou para entrar e passaram a conversar. E a sua voz inspirava uma profunda simpatia. Aquele peregrino, então, lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Falou do céu. Pensava, que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores, as mais secretas dores da alma, saudosa, com tanta doçura. Foi quando aquele hóspede que ela recebeu em casa lhe estendeu as mãos e falou: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, ela olhou para aquelas mãos que se ofereciam num gesto da mais bela ternura
e, tomada de uma comoção profunda, viu nelas duas chagas, como aquelas que seu filho revelava na cruz. E instintivamente, dirigindo o seu olhar ansioso para os pés do peregrino, divisou ali também as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Ela o reconhece. Meu filho, as úlceras que te fizeram, do ímpeto em querer se ajoelhar, mas Jesus, levantando-a, ajoelhou-se aos seus pés e beijou as suas mãos. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de grande alegria. Queria dizer da sua felicidade, mas ela ficou paralisada. Não se sabe se em êxtase, porque ela queria manifestar o seu agradecimento a Deus. E era chegada a hora. Já havia servido, como dizem, o bom combate. E era então o momento de retornar e recebê-la no mundo espiritual. E como o filho agradecido, como o mestre agradecido pelo desempenho de mãe e pelo desempenho de serva do Senhor, ela se alegra. E no mesmo instante, ela fica calada, paralisada. E ela, então, cai de cama. E passam-se alguns dias. 2 servidores vão a Éfeso e trazem João para que ele possa passar os últimos instantes ao lado de Maria, daquela que era a mais devotada mãe, a Mãe Santíssima. E Maria já não falava mais, e com muita serenidade, após longas horas, foi feita então a ruptura dos laços que aprendiam a vida material. E experimentando a sensação de estar se afastando do mundo, ela é recebida pelos anjos. E é dito que é hora de caminhar e voltar para casa. E ela diz assim: antes de ir, deixe-me ver os meus que ainda estão na luta em nome do meu filho. Então ela é levada ao alto e ela vê toda a região de Nazaré, de Cafarnaum, o lago, e ela avista. Aí os anjos dizem a ela: vamos? Ela diz: não. Sei que muitos padecem e martirizam-se pelo nome do meu filho. Quero estar com eles antes de voltar. Ela é levada a Roma, aos circos máximos, os mais profundos porões onde ficavam as celas, e ela vai ao encontro dos cristãos. Já eram chamados de cristãos. E ela percebe a angústia, o medo, o pavor, o desespero.
E ela vai até uma jovem e sussurra no seu ouvido: crê. Crê no nome do meu filho e canta. Canta pela alegria de servi-lo. E a jovem começa a cantar. E todos os demais entraram nas arenas para os leilões, cantando: Hosana, glória a Deus, a pedido de Maria, que depois segue e é recebida nos braços do Cristo. E como todo espírito superior, a missão de Maria não terminou após o seu desencarne. Pelo contrário, o trabalho dela, da Mãe Santíssima, como ficou conhecida, continuou no mundo espiritual e ela recebeu o título de Mãe dos Desvalidos, do Socorro dos Aflitos. Tanto que no mundo espiritual surgiu a Legião dos Servos de Maria, o Hospital Maria de Nazaré. E ela continuou a fazer lá o que ela fazia aqui, com toda a sua simplicidade, com todo o seu amor, pela causa daquele a quem ela chamou de meu Senhor. E essa mulher mostrou toda a sua autoridade, a autoridade legítima, aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Ela tinha essa autoridade. Ela era o exemplo do bem. Maria é um espírito puro, de mais alta evolução, sendo exemplo de amor, abnegação e sacrifício, trabalhando ao lado de Jesus e em prol de toda a humanidade. Falar de Maria é uma honra. Falar de Jesus é uma bênção. E saber que esses dois seres angelicais vieram ao nosso planeta para nos auxiliar, para nos mostrar o caminho do bem, para nos mostrar o verdadeiro amor, o amor incondicional. Eu, como mãe, não pude deixar de me emocionar enquanto li as histórias de Maria junto aos seus. Quem conhece a minha história sabe também da minha dor. Mas quando olhei para Maria e vi, ela foi mãe, ela conseguiu. E todos nós temos essa missão como Maria: educar, prover e, sobretudo, amar aqueles a quem Deus nos confia. E estes também têm a sua missão, a qual estão designados, mesmo que eles partam antes de nós. E agradecer a Deus a oportunidade, juntamente com Maria, de podermos servir a Deus nosso Pai e dar a oportunidade a um novo ser de vir a esse planeta continuar a sua jornada evolutiva. E eu vou convidar então o pessoal a passe e para homenagear a nossa Maria,
eu trouxe uma prece que eu não sei de cor, não sei de português, e preparar o passe. Esta é uma imagem que foi trazida por Emmanuel a pedido de Chico Xavier, que é a mais próxima da imagem de Maria. Ave Maria, Senhora do amor, que ampare e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humanidade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Que Deus nos Pai continue nos abençoando, trazendo até nós o seu mais puro amor, sempre nos enviando aqueles que estão ao nosso lado, nos olhando, nos cuidando, hoje e sempre. Que assim seja.